Teixeira e Souza? Não, ainda não ouvi. Teixeira e Souza foi um autor negro que foi elogiado pelo Machado de Assis. Olha que legal. Esse livro ele foi publicado originalmente em 1843. Foi o primeiro romance brasileiro que circulou em rodapés de folhetim e ganhou volume, mas foram raras as edições e relançamentos. Mas agora a editora Sofia está relançando esse primeiro romance brasileiro, O Filho do Pescador. E o Rodrigo Cabral, que é coordenador editorial e editor da editora Sofia, ele está na linha para conversar com a gente e falar um pouquinho sobre essa história do Filho do Pescador, sobre esse legado. Eu acho que, assim, a gente tem sempre que falar sobre literatura, né? Principalmente sobre livros que a gente não conhece ou não teve oportunidade. Todo mundo conhece Machado de Assis, né? Mas eu acho que Teixeira e Souza teve tanta importância quanto o Machado de Assis. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Olá, boa tarde, Gláucia, boa tarde, Cirilo. Prazer estar com vocês nessa tarde. Prazer todo nosso estar conversando com você. Estou exagerando de falar que Teixeira e Souza poderia ter sido tão conhecido quanto Machado de Assis? Eu acho que exagero nenhum. Eu acho que é um autor que a gente deve conhecer e reconhecer. E é por isso mesmo que a editora Sofia traz agora O Filho do Pescador, que é considerado por alguns especialistas, como o primeiro romance brasileiro. O nosso interesse por Teixeira e Souza nasce primeiro por um recorte geográfico. Evidentemente, nós somos uma editora aqui de Cabo Frio, região dos Lagos. Nós temos um interesse natural por revisitar a história, a memória e o patrimônio histórico aqui da nossa cidade de Cabo Frio e das cidades aqui da região dos Lagos, mas não é um interesse bairrista, viu, Gláucia e Cirilo? A gente pensa que, assim, olhando pela nossa janela, nós podemos entender o Brasil, podemos entender a história do Brasil e, assim, também nos globalizar. Teixeira e Souza, né, nasceu em 1812, ele tinha 27 anos de diferença de Machado de Assis, na verdade. Ele era filho de um português, um comerciante português, Manuel Gonçalves, e de uma brasileira afrodescendente. Esse livro dele, ele teve uma recepção boa, inclusive o primeiro volume dele, a primeira publicação em volume, ela chegou a ser esgotada, ficou esgotada, e alguns especialistas, né, por exemplo, José Veríssimo, ele diz que ele tem um direito inconcurso ao título de criador do romance brasileiro, o Alfredo Bose também, e entre outros especialistas. Existe, claro, uma contextualização, uma crítica. Alguns dizem que a obra dele é uma produção louvável, mas de apoucado merecimento, assim, por questões estilísticas, mas a gente acredita que a gente revisitar Teixeira e Souza entender também a história do Brasil, a história da formação do romance brasileiro, e é por isso que a gente pensou em não apenas editar a obra, mas fazer, sim, uma edição anotada, né? Essa edição tem 595 notas de rodapé, a gente pode conversar melhor sobre isso um pouquinho, justamente para ser uma leitura saborosa. Evidentemente, é um português dos anos, né, dos 800, né, de 1843, né, quando a obra foi publicada. Então, a gente teve que ter todo um cuidado de colocar para o autor, né, os termos da época, termos em latim. Ele tinha muitas referências, passa também por lugares do Rio de Janeiro, logradores do Rio de Janeiro da época. Então eu digo que, assim, fica uma leitura bem saborosa, que a gente pega na mão do leitor e lê junto também com ele. Eu imagino, deve ser muito legal. E assim, a gente sabe que hoje em dia é difícil lançar um livro, imagina em 1843, né? Você falou que vocês tiveram interesse pelo Teixeira e Souza também por conta de um recorte geográfico. Ele é daqui do Rio, do estado do Rio? Sim, ele nasceu em Cabo Frio, aqui na região dos Lagos, mas ele, assim, quando ele era novo ainda, o pai dele começou, era um comerciante português, ele teve alguns problemas financeiros. Então, quando ele era ainda criança, o Teixeira e Souza ele estudava latim, ele começou a ter uma boa formação. Mas devido a esses problemas financeiros, ele teve que abandonar, né, essa formação e começar a estudar outros ofícios. Então ele foi estudar carpintaria, ele teve que ir para o Rio de Janeiro, e depois finalmente ele volta para Cabo Frio e depois vai para o Rio de Janeiro, se estabelece finalmente em 1840,
né? E aí ele conhece uma figura muito importante, que é o Paula Brito, Francisco de Paula Brito, né? O tipógrafo, que teve deixou um legado muito importante para a literatura do país, né? Foi o editor do Jornal de Variedades Marmota, enfim, apoiou muitos escritores. O Teixeira e Souza trabalhou com Paula Brito, inclusive chegou a ser sócio dele numa tipografia, e, enfim, foi para o Rio. O romance O Filho do Pescador, apesar de Teixeira e Souza ser de Cabo Frio, o romance se passa no Rio de Janeiro, né? A Laura, a protagonista, ela chega de um náufrago, ela é resgatada, ela encontra um pescador ali na praia de Copacabana, e assim começa o romance, ali na praia de Copacabana, depois desse náufrago. Olha que legal, Cirilo, que história interessante. Pois é, e passando na Princesinha do Mar, antes da Princesinha do Mar, sem a Princesinha do Mar. É verdade. Exatamente. Né, Cirilo? Mas é um resgate muito importante, é um resgate histórico, né, Rodrigo? E eu fico pensando de onde vinha a inspiração o escritor naquela época, Do Rio né? de Janeiro. Pois é, mas não era esse Rio de Janeiro. Aí que tá. Porque não é assim uma coisa crítica que na época não tinha esses problemas sociais, né? Pelo menos eles não eram focalizados dessa maneira, e hoje estão a olhos vistos aí a todo instante. Mas, quer dizer, aí como havia essa inspiração? Seria mais um cronista do cotidiano, ou como você diz... Do amor. É um romance, esse livro? É um romance. É um romance. A Hebe Cristina da Silva, ela escreve a apresentação da obra pra gente, ela é mestre e doutora em teoria de história literária pela Universidade Estadual de Campinas. Ela estuda Teixeira e Souza há bastante tempo. Então ela fala assim, ela ensina pra gente que a obra dele tem dois traços bem fundamentais: o caráter moralizante, ou seja, os textos eram muito repletos de uma moral por trás, né, para deixar algum ensinamento, né, alguma crítica construtiva para a sociedade, e a outra que ela chama de cor local, ou seja, exigia uma descrição das cenas, da natureza, mas ele sempre fazia questão de pontuar a paisagem brasileira, que era uma paisagem brasileira, que era uma paisagem ali do Rio de Janeiro, que era ali uma paisagem de Niterói, por exemplo. Bem aqui no início do livro, eu posso até ler um trechinho, se vocês me permitirem, por favor. pulando algumas pouquinho, certo. Mas para vocês, aí vocês podem entender. E ele já começa o livro, assim, logo depois do poema, logo depois da apresentação, ele já fala assim: a descrição das cenas da natureza é a pedra de toque do escritor. Aí você pensa, né, do Rio de Janeiro, né, Cirilo? Tá falando do Rio de Janeiro da época, aquela maravilha que deveria ser, né? O Rio de Janeiro ainda, com aquela natureza abundante, enfim. Descrever estas cenas está ao alcance de qualquer gênio medíocre, mas empregar nesta pintura as verdadeiras cores precisas e nos seus devidos lugares é, sem dúvida, o ponto mais difícil de atingir na poesia descritiva ou pintura da natureza. Desculpai-me, pois, se mal vou fazer. É sempre no meio desses belos quadros na natureza que o amor ama revoar. E aí, aqui um pouquinho embaixo, ele fala assim: uma feiticeira e voluptuosa aragem, respirando meigamente da parte do oeste, fazia correr sobre a líquida face da formosa Baía de Niterói, aí aqui é a cor local, uma ligeira ondulação que suavemente empurrava sussurrantes e brincadoras ondas que molemente escoavam a saudar a branca praia com um amortecido beijo, cujo murmúrio ia-se enamoradamente quebrar nos bosques e nos mais vizinhos rochedos. O livro é cheio de descrições, assim, deliciosas, claro, com o português da época, mas aqui a gente tem todas as notas de rodapé para as palavras da época, para os logradouros, e o leitor ele vai sendo guiado por essas paisagens, por esse Rio de Janeiro na época, e também, claro, pela história por trás, né, que se passa, com a chegada da Laura. Ela tem uma trajetória envolta de muitas tragédias, né? Ela é abandonada pelo amante dela de início, e aí que vai embora com o filho. Acabando. Então, tem muita história, muitas coisas acontecem e desacontecem. É realmente um livro que deixa a gente preso na leitura, e dá para entender por que ele foi bem recebido na época. Porque realmente, quando você começa a entrar na história,
você fica preso pela história. E é delicioso também ver e repensar, né, como o Cirilo bem disse, como era o nosso Rio de Janeiro tanto tempo atrás. Legal. E quando que a gente vai poder ter nas mãos esse livro tão bacana? Como é que vai ser essa distribuição, Rodrigo? Aonde que a gente vai poder encontrar? Desde já, o livro já está disponível. O livro está disponível no site da Sofia, já está disponível em algumas livrarias, está disponível na Amazon. O título do livro, repetindo, é O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. É uma edição anotada, que a gente preparou aqui na Sofia com muito cuidado. Ela tem uma apresentação da Hebe Cristina da Silva, como eu falei, que é uma estudiosa de Teixeira e Souza. Tem 595 notas de rodapé, um trabalho assim que ficou... eu sou suspeito para falar, mas ficou um trabalho brilhante, sabe, do Gustavo Rocha. Ele é doutor em letras pela FRJ. Ele pegou a primeira edição de 1843, ele redigitou tudo, para vocês terem ideia, palavra por palavra, e foi sentindo cada palavra, a cada detalhe, tudo que precisava ser contextualizado para o nosso leitor de hoje. E tem também uma orelha do Zé Correia Batista, que é sociólogo, jornalista, também estuda Teixeira e Souza há muito tempo. É muito interessante, a gente aqui em Cabo Frio, a gente já ouve falar de Teixeira e Souza, né? Ele aqui dá nome de avenida, inclusive eu estou agora na Avenida Teixeira e Souza, tem bustos de Teixeira e Souza aqui no centro da cidade, e é importante que a gente revisite, mas se aprofundando na obra, e falar, né, falar da obra de Teixeira e Souza é falar de Cabo Frio, é falar do Brasil, é falar da literatura brasileira, é falar do papel do escritor no Brasil, porque naquela época Teixeira e Souza já tinha muitas dificuldades, ele teve muitas dificuldades financeiras, ele teve que se apoiar em diversos outros ofícios para conseguir manter sua família, e os biógrafos todos falavam que ele era um homem muito honrado, e ele, às vezes, ele preferiu ficar no seu trabalho, né, na burocracia do seu trabalho, para conseguir pagar suas contas, e às vezes até tendo que deixar a literatura um pouco de lado. E assim, tanto tempo depois, os nossos escritores brasileiros, salve, claro, exceções, né, daqueles que estão assim em evidência ou no topo, mas é realmente uma atividade que continua sendo muito difícil, muito, infelizmente, até mal hoje, remunerada. Né? Infelizmente mesmo, mas vamos prestigiar, vamos conhecer, né, mais do que tudo. Eu conheço Cabo Frio e não conheço o busto do Teixeira e Souza, não sabia quem era. Pois é. Tá vendo? O Rodrigo, exatamente. Infelizmente, isso aí é 1840 e poucos, né, no século... Exato. Né? Mas, infelizmente, a educação até hoje, né, ela continua um pouco relegada a um plano inferior, né? Mas a gente está aqui para tentar justamente levantar isso, né? Então, quem quiser saber mais, sofiaeditora.com.br, Sofia com PH, e lá tem o livro, e também, como disse o Rodrigo, em outras plataformas você consegue achar O Filho do Pescador. Rodrigo, muito obrigada por compartilhar com a gente, viu? Poxa, Glaucio, Cirilo, eu fico honrado.